Usando uma camiseta verde militar lisa, Volodymyr Zelensky faz discurso sobre resistência armada e denuncia a invasão da Rússia a seu país. Zelensky já não é mais apenas o comediante eleito presidente com discurso populista. Ele tem sido tratado por boa parte dos governantes e pela mídia ocidental como um líder inspirador. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 1º de março de 2022, dia em que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um discurso por videoconferência ao Parlamento Europeu. Na sua fala, ele pede que os países do bloco provem que estão do lado dos ucranianos e diz que o povo do seu país luta pela liberdade. Ao terminar o discurso, Zelensky foi aplaudido de pé durante mais de 1 minuto pelos membros do parlamento. We are fighting just for our land and for our freedom. Despite the fact that all large cities of our country are now blocked. Você ouviu aí não a voz do Zelensky, que falava em ucraniano, mas a tradução simultânea para o inglês do discurso aos eurodeputados. A fala do Zelensky, como você deve ter notado, levou o tradutor às lágrimas. E é uma das mais recentes aparições do líder ucraniano desde o início da guerra, deflagrada em 24 de fevereiro. Governantes e órgãos de imprensa ocidentais têm dedicado muitos elogios a Zelensky e as ações tomadas por ele nos últimos dias. O presidente ucraniano tem firmado a posição de que o seu país não vai baixar a cabeça para as investidas da Rússia. No dia 23 de fevereiro, véspera da invasão, ele disse que, abre aspas, se a Rússia nos atacar, verão os nossos rostos e não as nossas costas, fecha aspas. O Zelensky e sua equipe também têm usado as redes sociais a seu favor. É por meio delas que ele viralizou ao fornecer informações sobre o conflito na Ucrânia, filmando a si mesmo e a membros do seu governo nas ruas de Kiev, a capital do país. Por meio de uma postagem, por exemplo, ele desmentiu boatos de que teria fugido da Ucrânia. No vídeo publicado no Twitter, ele filma a si mesmo e a outros membros do governo na frente de um prédio administrativo e diz que estão todos lá. O ofiço presidente тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, presidente тут. Em pronunciamento na TV em 24 de fevereiro, o dia da invasão, o Zelensky disse ter recebido relatórios da inteligência que colocavam ele como alvo número 1 das tropas russas e a família dele como alvo número 2. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, afirmou que a intenção do governo do presidente russo Vladimir Putin é decapitar o governo ucraniano. Com isso, autoridades americanas ofereceram ajuda para tirar Zelensky do país, e a resposta que ele deu acabou viralizando também. O presidente ucraniano disse que, abre aspas, eu preciso de munição, não de uma carona, fecha aspas. Parte da imprensa tem retratado Zelensky como um exemplo de bravura. Uma análise da CNN americana, escrita pelo jornalista Stephen Collinson, por exemplo, diz que, abre aspas, 5 dias após a invasão brutal da Ucrânia pela Rússia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e sua nação corajosa já fizeram mais para transformar a política do Ocidente em relação à Rússia do que 30 anos de cúpulas pós-Guerra Fria, fecha aspas. Já o também americano jornal The New York Times diz que o Zelensky se tornou o líder que a Ucrânia não sabia que precisava. A atuação da população ucraniana também costuma ser atribuída ao exemplo oferecido por Zelensky. Eles têm sido retratados como corajosos pela imprensa e por líderes europeus. Na lista dos exemplos de coragem dos ucranianos que viralizaram na última semana estão imagens que retratam civis tentando conter tanques russos com bicicletas e com as próprias mãos, uma comunidade produzindo coquetéis Molotov e áudios como o da reação dos soldados ucranianos de uma pequena ilha no Mar Negro que insultaram tropas russas que pediam sua rendição. Algumas dessas histórias foram lembradas pelo historiador e professor israelense Yuval Noah Harari, em um texto publicado pelo jornal britânico The Guardian na segunda-feira. Harari diz que o presidente russo Vladimir Putin pode ganhar todas as batalhas, mas já perdeu a guerra contra a Ucrânia, que a Rússia pode até conquistar o país vizinho, mas dificilmente vai controlar os ucranianos.
A resposta dos ucranianos ao conflito tem sido ressaltada também por líderes como o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, que disse nesta terça que Putin subestimou o desejo apaixonado do povo ucraniano de defender e proteger seu próprio país. O discurso do primeiro-ministro também homenageou Zelensky, que Johnson disse ter inspirado e mobilizado o mundo com sua liderança e coragem. De acordo com o jornal The New York Times, são os apelos comoventes do líder ucraniano que inspiram líderes europeus a fazer mais pela Ucrânia. O Zelensky tem feito reiterados pedidos de ajuda aos outros países, como que aconteceu nesta terça-feira no Parlamento Europeu. Seus pedidos por sanções mais duras contra a Rússia teriam motivado a expulsão dos principais bancos da Rússia da rede financeira global SWIFT e teriam feito a Alemanha prometer armar os ucranianos que lutam contra as tropas russas. A CNN americana atribui ao Zelensky até o feito de levar o protegido de Putin, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, a ficar do lado dos outros líderes da União Europeia contra os russos. No domingo, Zelensky fez outro apelo, pediu que fosse formada uma legião internacional para combater na Ucrânia. Americanos e canadenses responderam ao apelo do presidente ucraniano e viajaram até o leste europeu para se alistar e combater a invasão da Rússia. Esses voluntários afirmaram à agência de notícias Reuters que foram inspirados pela resistência dos ucranianos. O Volodymyr Zelensky protagonizou a série Servo do Povo. Ele interpretava um professor de história honesto que se torna presidente de um país no qual os políticos são corruptos. O papel transformou o ator num ídolo da TV. Funcionários da produtora, criada pelo próprio Zelensky, a Kvartal 95, fundaram um partido com o mesmo nome da série de TV e Zelensky anunciou sua candidatura à presidência. E aí, ficção e realidade foram deliberadamente misturadas na campanha populista que levou ele ao poder. Em Servo do Povo, o professor interpretado por Zelensky é filmado por um aluno durante uma aula. Nessa aula, ele faz um discurso autêntico e indignado contra as injustiças do país e contra a corrupção dos políticos. O vídeo viraliza e é isso que leva o personagem à presidência. O Zelensky fez a típica campanha eleitoral com generalidades de fundo moral, como a luta contra a corrupção e os políticos tradicionais, e evitou esclarecer sua própria posição ideológica e sua identidade política, que fazia questão de entremear com a ingenuidade e a pureza do professor da série de TV. Zelensky foi eleito em 2019 com 73% dos votos, o que transformou ele no presidente mais bem votado da história da Ucrânia. Ele tinha 41 anos quando assumiu o cargo e se tornou também o mais jovem líder da história do país. Naquele mesmo ano de 2019, Zelensky se viu diante do noticiário da política americana. O então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o Zelensky para obter informações sobre negócios da família do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Ucrânia. A ideia do Trump era tentar achar ali informações para prejudicar o Biden na campanha presidencial de 2020, em que o Biden, democrata, superou o Trump, republicano. A atuação de Zelensky nos últimos dias fez até Trump, que costuma bajular o Putin, elogiar a coragem do ucraniano. O Putin, envolvido direto na história, chama o país governado por Zelensky de nazista. Critica a aproximação da Ucrânia da Europa e da OTAN, tratado militar de potências do Ocidente. Tirando o Putin, é raro ver entre líderes de países críticas diretas ao que o Zelensky vem fazendo na guerra. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração em tom crítico a Zelensky no domingo. Bolsonaro, que chegou a se solidarizar com a Rússia na viagem que fez a Moscou dias antes do início da guerra, fala em manter uma posição neutra no conflito. Nas Nações Unidas, o Brasil condenou a invasão em votação no Conselho de Segurança. Como o Zelensky, que é o comediante que foi eleito presidente da Ucrânia, eu acho que o povo confiou nele traçar o destino de uma nação. Confiou no comediante o destino de uma nação. Ele deve ter o equilíbrio. Para boa parte dos líderes ocidentais, a imagem do comediante populista já foi substituída. A questão aí é que, pelo menos até o momento, os elogios não se configuraram em uma ajuda militar efetiva aos ucranianos. Há sanções contra a Rússia, apoios indiretos, mas a OTAN, Tratado Militar das Potências do Ocidente, não vai agir no caso. Afinal, apesar da Ucrânia ter tentado fazer parte do tratado, se afastado da Rússia e se aproximado da Europa, o país não é do clube. E no começo da noite desta terça-feira, o cerco a Kiev, capital ucraniana, se fechava cada vez mais. Com o avanço das tropas russas no país, muitas pessoas tentam fugir da Ucrânia e a guerra faz a Europa enfrentar o que pode ser sua maior crise de refugiados desde 2015.
A redatora Mariana Vick está escrevendo sobre o tema. Mariana, qual é a situação das pessoas que tentam deixar o país? Segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Agência da ONU para Refugiados, mais de 660 mil pessoas já saíram da Ucrânia com a guerra, que hoje completa 6 dias. Os principais destinos dessas pessoas são países que fazem fronteira com a Ucrânia, como Polônia, Hungria, Romênia e Moldávia. Parte também tem ido para a Rússia. As filas nas fronteiras chegam a quilômetros, mas vários países já disseram que estão abertos para receber esse fluxo de imigrantes. O grupo de refugiados é feito tanto de ucranianos como de pessoas de outras nacionalidades que viviam na Ucrânia no momento em que a guerra começou. A maioria são mulheres e crianças. E Mariana, como o racismo tem se manifestado nessa crise migratória? Apesar de a ONU pedir que os países europeus recebam todos os refugiados, africanos de diferentes nacionalidades que vivem hoje na Ucrânia dizem que têm sido preteridos para conseguir deixar o país. Policiais ucranianos não deixam que eles peguem trens que os levem para o exterior, por exemplo. O grupo também tem sido preterido por autoridades dos países vizinhos que não querem recebê-los. Esse é um exemplo de como o racismo tem se manifestado nessa crise. Outro exemplo é o seguinte: parte dos governos europeus que agora recebem os refugiados ucranianos são os mesmos que, em crises migratórias recentes, como a de 2015, apostaram no ultranacionalismo e se recusaram a receber refugiados da África e do Oriente Médio. Esse é o caso da Polônia. Na imprensa europeia e americana, têm aparecido vários exemplos de como a população nesses lugares parece ver essa crise. Na BBC, um correspondente disse que ficava triste ao ver, abre aspas, europeus, pessoas com olhos azuis e cabelos loiros sendo mortas, fecha aspas. Na CBS, outro correspondente disse que a Ucrânia não é um lugar como o Iraque ou o Afeganistão, mas um local relativamente civilizado europeu, onde não se espera que uma crise desse tipo aconteça. O texto da Mariana você vai poder ler em nexojornal.com.br. Organizações da sociedade civil denunciaram o uso de munições proibidas no conflito da Ucrânia. Os casos vão ser investigados por um tribunal internacional. O repórter especial João Paulo Charlot explica essa história. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O promotor do Tribunal Penal Internacional anunciou nesta segunda-feira a abertura de uma investigação formal sobre crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos na Ucrânia. Com o conflito entrando no 6º dia em áreas urbanas densamente povoadas, crescem os relatos de ataques contra civis, incluindo ações que fazem uso de munições proibidas. Uma dessas munições é a chamada cluster, ou munição de cacho. É um tipo de bomba de fragmentação que se abre no ar, espalhando centenas de submunições explosivas por uma vasta extensão territorial. Esse tipo de bomba é proibida em mais de 100 países, mas a Rússia não reconhece a validade desse tratado. Assim como o Brasil também é um dos poucos países que produzem munições cluster e não reconhecem a sua proibição. O julgamento de militares e políticos de países poderosos como Rússia, Estados Unidos e as potências europeias é, de fato, coisa muito rara. O mais comum é que tribunais de guerra condenem apenas líderes de países pobres, como os países africanos. Mas Vladimir Putin conseguiu unir tantos países contra si nessa ação na Ucrânia que é até possível pensar numa persecução penal que, se não chegar a ele pessoalmente, pode chegar a comandantes políticos e militares muito perto dele. Não seria a justiça perfeita, pois muitos crimes de guerra cometidos no passado por outras potências, a começar pelos Estados Unidos, foram ignorados, mas quem sabe pode vir a ser um bom começo para um direito internacional que realmente trate todos como iguais. Da atitude do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na guerra, passando pela crise migratória e terminando com a investigação sobre crimes contra a humanidade cometidos na Ucrânia, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até.